Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja, Senhor, o Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Derrama, Senhor, a tua graça, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia. Derrama, Senhor, do teu amor. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Ó Deus, fala, Senhor, através do teu filho, pastor Carlos Salles. Toma ele nas tuas mãos, dá direção. Fala através da sua boca, Senhor. Usa, Senhor, o teu filho, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o desejo do coração do Senhor. Ó Deus, fala através dele, Pai, para que nós venhamos ser, ó Deus, abençoados por ti, mais uma vez. Ó Deus, que não seja ele falando, mas que seja o teu Espírito Santo, fluindo de sua boca, rios de águas vivas, para que seja bênção em nossas vidas. Traga, Senhor, diretamente do coração do Senhor, para os nossos corações, a palavra que o Senhor separou para nós esta noite. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui totalmente, Pai, renovados pelo poder, pela tua bondade, pela tua graça e pelo poder que há no teu Espírito Santo. Unja, Senhor, o teu filho do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, para que ele seja abençoado por ti, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. Amém. É bom nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém? Então o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito toda a diferença, e nós precisamos verdadeiramente colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero pedir, amada igreja, que esteja abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos honrar ao Senhor, aleluia, com a nossa leitura e a proclamação da palavra do Senhor que tem vindo até nós. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Lucas, aleluia, 18, do 9 ao 14. Amém? Missionária, a Bíblia para a irmã. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Podemos ler? Amém? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana
e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do pastoreio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que, aleluia, tem feito com que nós estivéssemos aqui, com que a nossa presença seja abençoada aqui nesta noite. É o Senhor quem tem nos trago. Nós temos algumas palavras que cooperam para essa minha fala. O Senhor, Ele disse: foi eu que escolhi vocês, e não vocês que escolheu a mim. Eu amei vocês ainda pecadores. Eu vos escolhi ainda antes que se formassem no ventre de vossas mães. O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós somos transformados pelo Espírito Santo do nosso Deus, e essa transformação, ela não acontece conforme nós imaginamos e nós pensamos. Ela será até ao último dia de nossa vida, conforme diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor, Ele vai dizer desta forma: porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte, aleluia, na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, o Senhor, Ele tem falado em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O Senhor tem dito que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glórias ao nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Davi, no capítulo 32, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado um homem a quem o Senhor imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Davi, ele conversa com Deus no versículo 3, ele diz assim: enquanto eu calei os meus lábios, envelheceram, aleluia, os meus ossos, pelo meu bramido todo o dia.
porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei a ti o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração, pelo que todo aquele, aleluia, que é santo, orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa morada. O Senhor realmente é aquele que nos limpa, nos purifica e nos transforma através do seu grande amor. Porque a palavra do Senhor diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz em Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37, diz: aleluia, porque como está escrito, que por amor de ti, nós somos entregues à morte todo o dia, nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa o texto dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são estas? As coisas que acontecem conosco todos os dias estão diante de nós. As nossas muitas fraquezas, as nossas debilidades. Muitas vezes a falta de amor. Muitas vezes, amados irmãos, aquilo que o Senhor quer para conosco, nós não queremos para com Ele. Porque Ele quer que nós nos achegamos a Ele. Mas, quantas vezes nós nos distanciamos dEle? E quanto mais Ele nos chama para perto, mais nós ficamos longe. Então, Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? E aqui a gente poderia acrescentar ou o pecado, ou a inveja, ou o ciúme, ou as desilusões. Todas as coisas, quais dessas nos poderá separar do amor de Deus? Nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Quando Ele fala a respeito de acusação, e nós olhamos para dentro de nós, e às vezes a gente fica num dilema tão grande a respeito de servir, a respeito de buscar ao Senhor, a respeito de dar a nossa vida, a respeito
de estar entrando pelas portas da igreja e a gente fica numa situação difícil. E a Bíblia fala a respeito de Jó. E vindo, Jó capítulo 1, verso 6, e vindo um dia os filhos de Deus, eles vieram se apresentar perante o Senhor. Mas, quando vieram os filhos de Deus, os anjos, falar dos nossos procedimentos terrenos, veio também Satanás. Os filhos de Deus fazem o quê? Fala das coisas boas que nós fazemos, mas Satanás, ele é acusador. Quando a palavra veio, e no versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observas tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu a ele de bens, a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoar-te, o gado está aumentando na terra? Obrigado, missionário. Então, Deus dá testemunho de Jó, mas Satanás arruma uma intriga entre Deus e Jó. A gente olha quantas situações têm se levantado, e agora, quando nós olhamos esse levante, essa situação difícil, nós olhamos, eu e você, nós, a nossa carne lutando contra o Espírito Santo do Senhor. A nossa carne, ela tem lutado todos os dias, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, combater o bom combate, guardar a fé. Nós precisamos a cada dia buscar o Senhor e falar, Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, a minha vida é Tua, não tem, Senhor Deus, outro jeito, mas eu necessito que o Senhor venha de uma forma assim, linda, de uma forma soberana, para que eu possa sair desta situação que eu estou vivendo. Quando nós chegamos em Gálatas capítulo 5, diz assim, as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele no versículo 16 do capítulo 5, eu digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis. Quando ele diz cumprireis, ele está dizendo, não fazes as concupiscências da carne. Ele está dizendo assim, não obedece à carne. No versículo 17 ele está dizendo, porque a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. A gente poderia colocar nesse opõem-se, eles brigam um com o outro, para que não façais aquilo que é da vontade do Senhor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo, eles crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências.
E se nós estamos vivendo em espírito, também andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns dos outros. Então, a gente entende que é uma briga muito grande da carne contra o espírito. E a carne, quando nós lemos no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, o fariseu e o publicano. O fariseu estava acusando o publicano. Graças te dou, Deus, porque não sou como este. Eu faço isso, eu faço aquilo, e faço aquilo mais, mas ele, olha como é que ele está. Mas o publicano, o que ele disse? Eu não consigo, eu sou fraco, eu preciso do teu grande amor, eu preciso do teu grande poder. Eu necessito do teu Espírito Santo sobre mim, eu quero ser lavado, eu quero ser remido. E quando a gente olha, amados irmãos, para Davi, no capítulo 37 de Salmos, ele diz assim: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo. Ou a gente poderia colocar: o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos, e eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e nela, aleluia, morará para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a língua fala do que é reto. A lei de Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão. Davi agora, ele coloca uma palavra abençoada. Ele está falando: ainda que caia, não ficará prostrado. Mas nós precisamos entender, para que não fique prostrado ao cair, nós precisamos entender que há um arrependimento. E esse arrependimento é que faz com que o Senhor, Ele nos levante, com que Ele estenda a sua mão. Porque aquele que cai, ele está prostrado. Mas quando ele lembra de Deus, aí é que ele se levanta. Quando ele busca ao Senhor, quando ele lembra do seu Criador, é que ele se levanta. A gente olha, amados irmãos, o que está escrito no capítulo 38. Davi, ele fala da dor do arrependimento do pecador. E ele dirige a Deus para obter o seu perdão. Não somente o seu perdão, mas a salvação. Ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas em mim cravaram, e a tua mão está sobre mim. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas, elas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou abatido, ando lamentando todo o dia.
porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa, aleluia, do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou. Se nós meditarmos em tudo que nós falamos aqui nesta noite, nós entendemos, amados irmãos, que há descanso no Pai Eterno. Nós entendemos, amados irmãos, que não tem como nós estarmos caminhando sozinhos, fazendo as coisas sozinhos. Mesmo na sinceridade do nosso coração, mesmo tentando fazer as coisas sozinho, a gente precisa entender que tem um hino que diz assim: pela manhã te buscarei para ver tua glória e o teu poder. Nós precisamos buscar o Senhor. Assim, quando o sol ele raia, assim como o sol ele ilumina a terra, a gente fala assim: olha, Senhor, o sol já raiou e ele está iluminando a terra, ele está expressando toda a tua glória. Nós precisamos também, Senhor, da plenitude do teu Santo Espírito, porque só nós não podemos andar, nós não podemos estar só, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos coloca de pé, é o Senhor, através do Espírito Santo dele, amados irmãos, é que faz com que eu, com que você esteja aqui nesta noite. Se nós não olharmos para o Senhor, as coisas ficam difíceis demais. As coisas são realmente muito difíceis. Quer ver uma coisa? Nós estamos pregando a respeito da mulher samaritana. Nós falamos dela essa semana. E não pouco, nós falamos muito. Nós falamos a respeito, na terça-feira de João, a respeito do Espírito Santo. E nós entendemos que quando João e quando o próprio Jesus fala a respeito da própria palavra do Senhor, ele diz que essa palavra, quando nós concebemos, ela é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E quando a gente entende o que é água a jorrar para a vida eterna, imagina você olhando para um passarinho. O passarinho, ele bebe a água, e o que ele faz quando bebe a água? O que ele faz quando bebe a água? O passarinho. Ele enche o biquinho d'água, mas para a água descer para dentro dele, o que ele faz? Ele levanta a sua cabecinha. Quando ele levanta a sua cabecinha, a água desce. Ele está olhando para onde? Para o céu. E nós, a mesma coisa, quando nós bebemos água, o que nós temos que fazer? Virar a cabeça para beber a água. Porque se nós não levantarmos a cabeça, não tem como beber água deitado. A água que mata a sede, a água que dá vida, a água que nos transforma. O Senhor fala, quando Ele traz a água, Ele fala que nós somos levados às águas batismais, para que o nosso pecado, ele fique ali naquela água, ali morre a velha criatura e ressurge das águas um novo homem, uma nova mulher. Isso é o sinal
que nós estamos testificando que nós agora somos servos do Senhor e nós temos uma nova vida. Nós precisamos então entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando algo acontece conosco, nós temos que chegar a Ele. Nós temos que buscar a Ele. E o que o Senhor fala comigo e contigo? O Senhor, Ele está falando, se você quer alguma coisa do teu pai, você abre a porta do teu quarto e fecha a porta do teu quarto após ti, e você orará ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então há ali uma comunhão, há ali um relacionamento com Deus. Então esse relacionamento é sadio. E nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Quando nós falamos de utopia, quando nós estamos falando de viver vegetando, quando nós falamos empurrar com a barriga, quando nós falamos a respeito de deixa a vida me levar, todas essas palavras são sinônimos de não ter vida com Deus. Empurrar com a barriga, viver vegetando, utopia, tudo isso tem a ver com que nós pouco nos lixamos pela palavra de Deus. Mas quando nós temos um relacionamento, nós não vivemos uma utopia, porque o Senhor está falando que nós somos peregrinos nessa terra. E quando nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos dizendo para o mundo que nós temos uma pátria. E a nossa pátria é do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele foi para o céu. Quando Ele sai do meio de nós, vai para o céu. E ali Ele é assunto. Assunto quer dizer elevado. Quando Ele é elevado aos céus, Ele diz assim: vocês não ficarão mortos. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Mas eu vou para o Pai. E vou preparar lugar para vocês. Se não fosse dessa maneira, eu não estaria dizendo para vocês. Mas eu vou preparar lugar para cada um de vós. E quando eu vier, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. É assim que Deus está falando. Mas o Senhor, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele está olhando para a sua noiva. E quando Ele olha para a noiva, Ele, quando voltar, Ele quer encontrar a noiva como? Ataviada, pura. Ele quer encontrar a noiva dele imaculada. E como nós vamos ficar imaculados? Como nós vamos ficar preparados? Através do arrependimento. Através de nós estarmos pedindo perdão a Ele. Através do perdão, através de como os homens e as mulheres de Deus, conforme nós lemos aqui, nós ouvimos como nós devemos proceder. Davi, ele diz: enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos, eles doíam dentro de mim, porque a tua mão pesava sobre mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, houve alívio, houve remédio, houve o cuidar de Deus. Ele faz a ferida, mas Ele também a ligará, Ele também curará. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que é só através desse maravilhoso Deus que nós vamos ter uma vida transbordante. É só através dele. Aleluia. Não tem outro lugar.
E às vezes a gente fica apalpando daqui e dali, a gente buscando um apoio, porque muitas vezes quando a gente erra, ou quando a gente faz alguma coisa, talvez a gente briga com o esposo, ou a gente briga com a esposa, ou quando a gente briga com um coleguinha, ou quando a gente briga com um amigo de trabalho, a gente sai contando a história do que aconteceu para uma pessoa, a gente conta para outra. Por que nós contamos para uma pessoa, contamos para outra? Nós estamos querendo nos justificar diante daquelas pessoas. Eu briguei, eu fiz tal coisa, porque ele fez assim, porque ela fez assado, porque ele pisou no meu pé, porque ele me jogou um copo d'água, porque ele falou uma palavra que eu não queria ouvir. Mas diante de Deus, não tem vencidos e não tem vencedores. Diante de Deus, nós precisamos entender que Ele está dizendo que quando alguém bate numa face tua, no lado do rosto, é para você dar a outra face. E aí, se nós formos justificar diante de Deus, Ele fala assim: não mandei voz. Se alguém bate numa face tua para você dar outra, por que você está querendo se justificar? Não há justificativa. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar nos nossos corações que o único caminho para que eu e você tenha acesso a Jerusalém é nós perdoarmos aos nossos ofendidos. É nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendeu e elas também perdoarem a nós. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, também falar: Senhor, olha, tem sido assim uma confusão dentro da gente. Os nossos pensamentos voam, Senhor, os nossos olhos então. E eu careço, Senhor, do Teu Espírito Santo. E às vezes eu não sei eu não sei qual é a situação e como você está diante de Deus. Mas nós precisamos, amados irmãos, naquele momento que nós levantamos da nossa cama, ajoelhar e falar com Deus: muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, ó Deus, porque até que o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido, tem me sustentado. E quando nós terminarmos o nosso dia, nós também nos ajoelharmos diante de Deus e falar com Ele: eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu sei que o Senhor reina na minha vida, o Senhor reina no meu coração. Eu sei que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, conforme diz o salmista no capítulo 37. Então nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem como nós vivermos sem termos essa harmonia com Deus, sem termos esse coração para com Deus. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar com que o Espírito Santo Ele habite. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo Ele manifeste na minha vida e na tua vida. Quando a manifestação do Santo Espírito ela chega, nós precisamos entender que há uma vida em abundância. O Senhor Ele diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ele está dizendo: se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações, mas se aquebrante diante dele. Se coloque diante desse Deus e fala: Senhor, eu preciso ser restaurado pelo Teu poder.
Eu preciso, Senhor Deus de Israel, das tuas mãos potentes. Quando nós aprendemos a respeito do Espírito Santo, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Nós aprendemos que o Espírito Santo tem as mesmas qualidades do Pai e também do Filho. Nós aprendemos que o Espírito Santo tem o mesmo poder do Pai e do Filho. Nós aprendemos que Jesus, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Ele é companheiro. Ele é amigo. Ele vai na frente, ele prepara o caminho. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos estar chamando o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, para que nós possamos crescer na sua graça e crescer no conhecimento do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós não podemos andar sozinhos. Porque se nós andarmos sozinhos, nós somos alvos fáceis para o inimigo. Hoje eu estava trabalhando na casa do meu tio e ele estava falando que 2 amigos, primos, eles estavam dentro de um bar. E ali, um pagou a bebida alcoólica que ele tomou 50 centavos e o outro pagou 60 centavos. E eles criaram uma contenda porque um pagou 50 e o outro pagou 60. Por causa de 10 centavos, um tirou a vida do outro. E aí, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E esses principados são espíritos caídos, são demônios que agem nas regiões celestiais, trazendo maldade ao coração do homem. E ele falou assim: sabe, Carlinhos, tenho uma vontade danada de tirar a vida da minha esposa. Eu falo, não fala isso nem de brincadeira. A Bíblia diz que a tua boca tem poder de vida e a tua boca tem poder de morte. Para de falar besteira. E a gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes essas coisas acontecem. Eu estava falando outro dia, eu estava falando a respeito de um testemunho do pastor Jorge Linhares. Ele foi à casa de uma senhora que a filha dela ficou possessa durante o dia todo. Ele disse que chegou na casa de manhã, e ele trabalhando lá, clamando a Deus para expulsar aquele espírito que estava sobre a filha daquela dona, e era assim, numa fazenda e tal. E aí, não conseguiu. E ele falou, tem alguma coisa errada. Aí, começou a conversar com a mãe. Conversa daqui, conversa vai, conversa vem. E aí, a mãe lançou uma palavra na filha. E falou umas besteiras. E aquelas besteiras que ela falou que o bicho ruim, o imundo, pegasse a filha dela. E ela deu legalidade e o bicho ruim pegou. E depois ela ficou desesperada porque não sabia o que fazer. Aí teve que chamar o pastor. E muitas vezes a gente está dentro de casa, a gente nem imagina do que está falando, do que está fazendo, e daqui a pouco a gente fala uma besteira e a coisa acontece. A gente precisa vigiar. E nesse vigiar que está o arrependimento, nesse vigiar que a gente precisa abençoar, que a gente precisa estar lançando palavras de vida eterna dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos filhos. Nós precisamos então glorificar a Deus. E muitas vezes o que nós mais temos visto é situações que pessoas estão brincando com a verdade, estão brincando com as palavras. E essas palavras que Deus colocou em nossos corações, em nossa vida, é para a gente andar com seriedade diante de Deus. E usar essas palavras com responsabilidade. Porque o Senhor, ele está dizendo que a minha boca tem poder de vida e tem poder de morte.
E se Ele está falando que a minha boca tem poder de vida e de morte, a tua também, a nossa boca tem poder de vida e poder de morte. Então nós precisamos abrir a boca para dar vida às pessoas, e vida em abundância. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus. E assim como o homem que nós aqui vimos, o fariseu e o publicano. O publicano, ele chega diante de Deus e ele fala: Deus, eu não sou merecedor nem de chegar pertinho do Senhor, mas que o Senhor venha me perdoar, que o Senhor venha me limpar, que o Senhor venha me transformar. E o Senhor, quem fala a palavra é o próprio Senhor Jesus, e ele disse assim: esse desceu justificado. E se nós queremos estar justificados diante do Senhor, nós temos que viver nos arrependendo diante desse Deus e falar: Senhor, olha, trata de mim. Eu tenho relacionamento contigo, eu tenho vida contigo, e eu quero todos os dias fazer a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Amém? Então fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós, aleluia, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, fidedigna. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos bons exemplos, ó Pai, que encontramos na tua palavra, e como o Senhor nos ensina, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, como devemos nos proceder. Então, Pai amado, Pai querido, nós sabemos que mesmo, ó Pai, observando, Senhor Deus, a tua palavra, tem situações difíceis, ó Pai, a qual nós nos encontramos, ó Pai. E essas situações difíceis, muitas vezes, ó Pai, o orgulho, ó Pai, muitas vezes, Senhor Deus, a dureza do nosso coração não nos deixa, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, lançando palavras, Senhor Deus, de vida, Senhor Deus. Mas nós te pedimos, ó Pai, que venha cair por terra, Senhor Deus, todo orgulho, ó Pai. Mas que nós venhamos, ó Pai, estar sendo, Senhor Deus, dados, Senhor Deus, a humildade, ó Pai. Ah, Deus de Israel, que nós venhamos, ó Pai, ter aquele carisma que só o Senhor tem, Pai. Nós possamos ter esse amor, ó Pai, genuíno, Senhor Deus, conforme o Senhor teve para conosco, ó Pai, quando o Senhor tem nos amado ainda pecadores, ó Pai. Então, Senhor Deus de Israel, trata, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, ó Deus. Opera com a tua unção, ó Pai. Esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai. Pois nós precisamos, ó Pai, desse transformar extraordinário do Senhor. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, se há médico, ó Pai, em Gileade, Senhor Deus, é uma pergunta, ó Pai, se há remédio ainda em Gileade, Senhor Deus, mas nós, ó Pai, temos a confiança, Senhor, nós temos a esperança, Senhor Deus, desse bálsamo, ó Pai, aleluia, desse remédio, ó Pai, aleluia, do médico dos médicos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, tomado o primeiro lugar, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor Deus. Nós temos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a sede, o desejo, ó Pai, de sermos transformados, ó Pai, conforme o teu querer, conforme o teu efetuar. Então, Senhor Deus, transforma-nos, ó Pai, e seja, Senhor Deus, transformando a nossa casa, Senhor Deus, aleluia, os filhos, ó Pai, nossa família, Pai, opera, Senhor Deus, com o teu poder e opera com a tua unção. Nós sabemos, ó Pai, que hoje é culto, ó Pai, de cura, aleluia, e libertação, Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha curar a nossa alma, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos libertar, Senhor Deus, aleluia, de muitas mazelas, Senhor Deus, que tem nos aprisionado, Senhor Deus. E o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Então, Senhor Deus de Israel, toma os teus filhos, ó Pai, toma as tuas filhas, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda. Ó Pai amado, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, os nossos amados irmãos também que nos acompanham, Senhor Deus, pelas lives, ó Pai, operando, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo, ó Pai, fazendo cada um de nós mudar, ó Pai, para melhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não nos deixe, Senhor Deus, aprisionados, ó Pai, mas que estejamos, ó Pai, com a mente liberta, Senhor Deus, que estejamos, ó Pai, prontos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, nos desvinculando, ó Pai, da carne, Pai, e andando em espírito e em verdade. Então, Senhor Deus de Israel, esse é o desejo do nosso coração,
que nós venhamos, ó Pai, ser melhor, ó Pai, aleluia, para o Senhor a cada dia. E muito obrigado, ó Pai, aleluia, porque nós sabemos, ó Pai, se não fosse, Senhor Deus, o Senhor, nós não conseguiríamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor Deus, os obstáculos, ó Pai, que foi, Senhor Deus, proposto a cada um de nós na data de hoje. Foi o Senhor, ó Pai, que nos deu força. Foi o Senhor, ó Pai, que nos honrou. Foi o Senhor, ó Pai, que veio, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai. Foi o Senhor, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos guardado e preservado, ó Pai, em santidade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fizera, Senhor Deus, na data de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, nós nos despedimos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, neste culto, ó Pai. Mas pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Pai, toda hora, Senhor Deus, todos os dias de nossa vida. Leva, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, em paz, Senhor Deus, para os seus lares, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder, ó Pai, com teu sobrenatural. E faça resplandecer da tua glória sobre a vida deles, ó Pai. Esconda, Senhor Deus, os teus filhinhos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, ó Pai. Esteja livrando, Senhor Deus, da mulher perversa, do homem sanguinário, da bala perdida também achada. Esteja blindando, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na tua graça e no teu conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa operando Deus. Maranata. Parabéns, Senhor. Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Maravilha.